Eu acredito muito na frase que diz: quem não mede, não gerencia. E é exatamente disso que a gente vai falar nesse vídeo e nesse blog. Nós vamos falar sobre como medir turnover. Vamos falar sobre os impactos de um alto turnover. E inclusive vamos dar de presente para você uma ferramenta prontinha para você baixar, salvar no seu computador e utilizar à vontade na sua empresa, com 2 indicadores de turnover. Tanto indicadores que contemplam admissões e demissões, e tanto um outro indicador que contempla somente as demissões. Muito bem, muitas pessoas me perguntam nos grupos pelos quais eu atendo nas empresas o seguinte: Vanusa, existe um número, um indicador considerado adequado para a gente calcular o turnover? Ou seja, qual seria a meta, qual seria o mínimo de turnover que eu preciso ter na companhia? Na verdade, esse número ele é muito relativo, porque depende do ramo de atividade, depende até da economia, enfim, de uma série de elementos. Se a gente for olhar para a bibliografia, o próprio Chiavenato, que é um autor muito conhecido na área de gestão estratégica, enfim, na área da administração, ele traz que se você tiver um turnover acima de 5%, grita o olho, fica com o olho cuidadoso, porque sim, aí você tem problemas. Então assim, faça a sua medida e se você tiver com um dado acima de 5%, eu digo para você, você tem um problema na sua companhia. Porque se você calcular 5% vezes 12, você quase que substitui todo o seu quadro ao longo do ano. Então isso de fato é muito impactante. Nesse indicador que nós estamos dando de presente para você, lá nós colocamos um crivo, uma meta de 2%, que nós consideramos que 2% é um número sadio para a companhia. Obviamente, Vanusa, não seria melhor 0%? Eu digo depende. Depende, porque muitas vezes uma certa oxigenação, ela também é bacana. E 0%, o que será que está acontecendo? Será que as pessoas não estão muito na zona de conforto? Será que a sua empresa não está numa gestão muito paternalista? Então, 0% de turnover, claro, é muito importante. No entanto, você não pode olhar esse número como sendo o melhor dos mundos, porque um índice, nem que seja 1% ou 0,5%, traz uma certa oxigenação. Agora, acima de 2%, sim, aí você já precisa ter ações bem pontuais de gestão, e se estiver próximo ali dos 5 mesmo, cuidado, porque você certamente vai precisar fazer algumas intervenções. Bom, neste material vocês vão perceber que nós temos 2 planilhas. A planilha número 1, ela traz uma reflexão e uma conta, que é uma conta padrão, que se vocês procurarem nos livros, cálculo padrão de turnover, vai vir essa conta, que mostra ali que você alimenta o número de funcionários, e a gente fez uma conta padrão como se você tivesse na sua empresa 100 funcionários, se você tiver 10, 20, 50, você ajusta, ela está aberta para você, de presente para você, tá? Então tem a coluna que você coloca o número de funcionários da sua empresa, o número de admissões do mês e o número de demissões. São essas 3 coisas que você tem que fazer. Vanusa, quando que eu tenho que fazer isso? Eu recomendo que feche o último dia útil da sua empresa e faça. Coloque esses 3 dados, já vai sair automaticamente, ela já está toda pronta para você, um percentual de turnover. Se tiver acima de 5%, como eu lhe disse, temos um sério problema para a gente trabalhar forte, tá? Em outros vídeos eu vou falar um pouquinho mais sobre retenção de talentos. E tem uma segunda planilha, na verdade uma outra aba, porque é um único arquivo com uma outra aba, que ela tem lá a coluna que você coloca o número de funcionários da sua empresa e o número de demitidos do mês. Por que eu fiz essa segunda? Porque muitos gestores e diretores me dizem assim: Vanusa, eu não acho justo, porque a minha empresa esse mês não demitiu ninguém, só contratou e aí eu ainda tive turnover, então não acho justo. E aí nós fomos um pouco a fundo nesses últimos meses e de fato a bibliografia já trouxe essas reflexões que você pode fazer essas 2 análises com as admissões ou de uma maneira pura somente com as demissões. Então, nessa segunda planilha, é isso que você vai ter lá prontinho. O número de funcionários e o número de demissões. Porque se a sua empresa não está demitindo, só está contratando e você considera que esse é o jeito melhor de medir
o jeito que você vai ficar mais satisfeito em olhar esse dado, esse indicador, então você utiliza essa segunda planilha. Eu sempre recomendo alimentar as duas, porque aí você consegue ter um índice que eu diria que é o tradicional de medição de turnover, que é o que os livros já trazem, admissões e demissões, e coloca de uma maneira pura também para você olhar uma gestão mais focada somente às demissões. Joia? Além disso, quando a gente fala de indicador, o que é indicador? Indicador é você ter um olhar, né? Um foco, um indicativo. Estou indicando para um lugar. Então, indicador nada mais é que isso. Para isso, não adianta você fazer um indicador e medir uma vez ao mês. Aliás, uma vez na vida, tá? Então, você tem que medir mês a mês. Então, RHs que estão me escutando, diretores de empresa, gestores das empresas, proprietários, se vocês fizerem só um mês, depois no outro não medir, fazer lá na frente, não vai resolver. Mensalmente, eu recomendo assim, fechou o mês, faz o seu cálculo, coloca, alimenta na planilha e você mensalmente apresenta para a sua diretoria RH como que está os dados de turnover. Constantemente eu converso com RHs e as pessoas me dizem assim, puxa, Vanusa, eu não estou conseguindo fazer uma gestão estratégica de RH. E a primeira pergunta que eu faço muitas vezes não me é respondida. Eu pergunto, qual é o índice de turnover de vocês mensal e anual? E as pessoas olham para mim com um jeito assim, o que ela está falando? Porque muitas vezes nem sabem a importância de medir, a importância de você ter esse dado, ou então não sabem como fazê-lo. Por isso que a gente criou essa ferramenta prontíssima para vocês, porque se você nunca escutou falar sobre turnover e se você não tem ideia de como calcular, tá aqui, tá pronto, à sua disposição. Joia RH, para que você aplique, faça sim uma gestão estratégica, converse com a sua diretoria e acompanhe mensalmente. Nesse material que nós estamos disponibilizando, a gente tem um bônus ainda, tá? Tem lá os meses que você vai alimentando e ele já converte em 2 gráficos, bem bacana. Entre ali no blog, baixa a ferramenta e você já vai ter acesso. E você vai conseguindo acompanhar essa curva, se está reduzindo, se está aumentando o seu turnover. Agora, muito bem, Vanusa, eu estou medindo, o que fazer com isso? Aí é que vem o próximo passo. Você tem que olhar para esses números, entender, fazer um diagnóstico do que de fato está acontecendo. E vou mais longe, se a sua empresa é maior e você tem diversos departamentos, você pode desdobrar essa planilha por departamentos e também depois fazer um cálculo geral de turnover da sua companhia. Então, gente, é isso. Se a gente não olhar de frente, se a gente não medir, se a gente não acompanhar, a gente não vai nunca conseguir gerenciar, fazer uma intervenção mais assertiva. Então eu desejo de verdade que vocês aproveitem, baixem esse material, explorem, me perguntem, tá? Comentem abaixo aqui na postagem, comentem nesse vídeo no YouTube. Se tiverem dúvidas, me perguntem que eu estou à disposição para ajudá-los a fazer uma gestão ainda mais estratégica no seu dia a dia. Joia? Sucesso aí no dia a dia, nas medições e vamos fazer acontecer. Um grande 2016. Um grande abraço.